Bom, estamos então iniciando a gravação desta aula de princípios de gestão, 13 de abril, ainda de forma remota em função da pandemia, e hoje teremos as apresentações em grupos, pequenos grupos, dos trabalhos que foram, na verdade, desenvolvidos os textos individualmente, mas pequenos grupos foram formados para que discutissem e fizessem uma breve apresentação em cima dessas construções teóricas que cada um fez e postou como atividade avaliativa primeira desse semestre, a AP1. Então, fizeram as postagens individualmente e agora vamos conversar um pouquinho sobre as conclusões desses pequenos grupos acerca desse tema, dessa provocação aí em torno de confronto de dois estudos de caso, com ambientes antagônicos, com ambientes completamente distintos, e ainda remetendo esses dois ambientes, remetendo a um confronto com os pontos de vista de Elton Maio. Os pontos de vista de Elton Maio que foram construídos e elaborados lá após a experiência de Hawthorne, que também já foi alvo de estudo aqui nos nossos encontros. Tá bem? Então, antes de iniciar a gravação, nós já estávamos aqui combinando a ordem das apresentações, e Gabriela, Gabriela, bom, tu vai apresentar, não sei quem vai apresentar, se todos vão falar e tal, mas aí é importante que vocês registrem, assim, os nomes de todos os componentes, e aí, bem livre, a apresentação é de vocês, não sei se vocês prepararam algum PPT, como é que vocês vão apresentar. A gente fez um PPT aqui só com uns tópicos chaves para a gente conversar, vou compartilhar aqui. Ótimo. Quem são os componentes mesmo, Gabriela? É eu e o Wesley. Ah, desculpa, tu já falou isso. Vocês estão vendo minha tela? Sim, está abrindo. Ótimo, já abriu aqui, eu vou fechar o meu microfone, qualquer coisa eu entro de novo. Só um pouquinho, estou ajeitando aqui, tá? Opa! Caiu. Agora saiu. Vou abrir de novo. Aproveitando aqui, Lucas Silveira, eu vi que entrou, né? O Lucas Silveira entrou no ambiente aula. Lucas, eu vou fechar a AP1 agora em seguida, tu não fizeste a postagem, então tu tem poucos minutos aí para postar lá o trabalho da AP1, Lucas. Vamos lá, está aberto aqui o slide, Gabriela, a palavra é de vocês. Bom, a gente colocou alguns tópicos aqui no próximo slide. Você conseguiu ver o nome ali completo do meu e do Wesley? Sim. Tá. Eu vou começar falando um pouquinho das duas empresas. A gente fez um estudo de caso da empresa da Judite e da Senco. A empresa Judite é uma empresa que a gente nota que tem um modelo bem FAIOL, assim, de administração. É bem delineado o tipo de administração deles, tudo muito claro e as hierarquias bem definidas. Já na Senco, a gente subentende, não é bem claro no estudo de caso, mas pelo ritmo que eles levam na descrição da vivência deles lá na empresa, a gente subentende que é uma empresa um pouco mais atualizada, que já entende que a vida pessoal do colaborador interfere na profissional e que tem um diálogo um pouco mais aberto. Então, as duas empresas têm modelos de direção bem diferentes, mas um ponto de vista em comum, assim, que a gente percebe é o maior aproveitamento do tempo de descanso. Mas as duas veem isso de forma diferente também, claro. A Senco entende que ela analisa o nosso ciclo de vida do trabalho e na vida pessoal. Então, ela entende que a gente tem muito tempo trabalhando e pouco tempo de lazer. E quando a gente tem esse tempo para ter o nosso lazer, a gente já não tem mais disposição para fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. E foi pensando nisso que eles desenvolveram o processo deles lá de aposente-se um pouco da Senco. E na Judite, ela deixa bem claro ali nas frases que ela fala, que ela usa para fazer a seleção deles, que ela não gostaria de misturar a vida pessoal com profissional, mas que, em contrapartida, o funcionário dela, o colaborador dela, trabalha de determinado horário até determinado horário,
e depois disso ele é livre para fazer o que ele quer, no lazer, enfim, na vida pessoal. Então, esse é o maior ponto de vista que a gente vê, assim, em comum deles. Que durante o trabalho é trabalho, embora na 5 a gente entenda que é um ambiente um pouco mais leve, mas o teu descanso é teu descanso. A 5 dá uma opção da gente aproveitar um pouco mais em relação à disposição que a gente tem hoje, enfim, o dinheiro que a gente tem hoje, do que quando se aposentasse. E a Judite é ao contrário, ela quer que no momento que tu esteja lá tu trabalhe, mas que fora daquilo tu tenha a tua vida. Então, eu acho que esse é o maior ponto em comum, assim, das duas empresas. O Wesley quer fazer algum comentário? Acho que ele tá pelo celular, só um pouquinho. Ele escreveu aqui no chat que está com dificuldades aí de se manifestar. Ele acho que ele ficou um pouquinho. Ele está no trabalho ainda, está acompanhando, está te ouvindo, mas tá. Mas está com dificuldade. Tá. A gente tinha colocado ali que os ambos temas se encaixam no ciclo motivacional de Elton Maio, justamente por entender que o trabalho em equipe ele funciona bem, tanto na Judite quanto na Senco, embora tenham direções diferentes, eles preservam bem isso. Então, o ciclo motivacional do trabalho, na Judite, claro, todo colaborador se encaixou naquele modelo de gestão. E se está lá é porque funciona, a empresa funciona bem. E na Senco também. Então, a gente entende que, principalmente nesse ciclo motivacional e do trabalho em equipe, as duas empresas, elas prezam bem por isso. A diferença mesmo é que a empresa da Judite é um pouco mais conservadora e a Senco já é um pouco mais moderna. Eu acho que era isso que a gente tinha para comentar. Muito Não sei bem. Se alguém quer fazer algum comentário. Isto. Vamos abrir, apesar de que acho que a gente pode deixar o fechamento, né, para o final, porque cada um faz a sua apresentação, nós vamos estar trabalhando com o mesmo tema, né? Até para ver se mais alguém aponta mais algum ponto que eu não vi. Aí vamos dando destaque, assim, eu vou anotando algumas coisas e tal, e acho que todo mundo pode fazer também alguns destaques com relação às outras apresentações, e a gente depois, no final, porque daqui a pouco a gente começa a discutir alguma coisa, né, e antecipar, e o próximo grupo iria falar. Sora, eu já quero te pedir desculpa, que tu pediu pra gente fazer uma síntese, mas assim, eu escrevi 1,5 página e resolvi muito por te mandar uma página. Não, mas tu diz com relação ao que tu postou. Sim, é que eu acho que é um assunto com muito debate, assim, principalmente nos modelos de gestão tão diferentes. Muito, porque dá para ir longe, né? Dá para ir longe. Não, mas assim, não só foi bem na capacidade de síntese no texto, e é preciso isso, né? A gente precisa. Hoje em dia, isso é um desafio, uma virtude muito grande, né? A gente ter essa capacidade de síntese sem perder a essência. Então, e era o desafio de vocês também aqui. Eu pedi, olha, uma breve apresentação, se quiserem, 2, 3 slides, assim como norteador. O PowerPoint tem que ter esse propósito, só ser aquilo que vai dar o roteiro, né, o norte da nossa fala e tal, mas vocês sabem disso, a gente já conversou, penso que já conversamos aqui, o PowerPoint tem que ser esse apoio, nunca jogar muito texto no PPT. Estou falando e talvez alguns tenham trazido muito texto aí no PPT e daqui a pouco já ficam preocupados, não se preocupem, mas é uma dica, assim, né? A gente não deve se prender ao PowerPoint. Quando a gente escreve muito texto, tem gente que faz apresentações e bota textos no PPT. E aí, claro, tem um texto longo, tem que ler. Né? Mas se é para ler, bom, a gente compartilha o texto e tal. Aquilo ali tem que ser só para nós não nos perdermos na ideia, na sequência da ideia, bem como esse slide que a Gabriela e o Wesley montaram. Quer dizer, para ter essa sequência, para lembrar das coisas que tem que falar, mas só em tópicos. Essa é a ideia. E vocês, acho que, né, muito brevemente, assim, conforme eu tinha pedido, trouxeram o que bem breve, eu tinha pedido. pedido. É difícil ser tão breve assim. Mas, como eu estava dizendo, isso é uma virtude. E por que é uma virtude? Porque hoje em dia, a gente sabe, assim, vai ter uma reunião, é tudo assim,
vamos lá. Né? Começa agora, daqui a pouco já tem um outro compromisso, já tem outra reunião e tal, as coisas precisam ser muito objetivas, a gente tem que aprender a ter objetividade e tal. Né? E essa capacidade de síntese é exatamente isso, conseguir manter a ideia, transmitir a ideia, mas objetivamente. Porque hoje ninguém tem tempo, hoje, né, precisa... Daqui a pouco eu já tenho outro compromisso e tal, e o prolixo perde a atenção, perde, né, a capacidade das pessoas discutirem e tal. Então, isso é algo que a gente precisa ir tratando. Eu, por vezes, tenho dificuldade. Né? Eu tenho essa característica mais do discurso e tal, e às vezes eu tenho que me policiar porque eu posso estar perdendo, às vezes, né, a atenção e tal, e a clareza do que eu quero transmitir. Mas é um exercício. Bom, então tá. Feito isto, como é que tá aí, Bianca? Dá para ir? Senão a gente pula, o Rubimar está pronto, me parece. A gente também está finalizado, acho que... Então vamos nessa. Tá tudo tranquilo. Como é que vocês se organizaram? Vai ser um representante falando, todos vão falar? Como que se organizaram? Não, nossa ideia é ser bem participativo, cada um fez Legal. o seu slide certinho e cada um fala um pouquinho do seu slide. Beleza. Então tá, a palavra é de vocês, tá? Vou fechar o microfone e deixar vocês à vontade agora. Então, só apresenta sempre no início o nome de todos. Tá. Deixa eu ver se eu consigo aqui apresentar a minha tela para vocês. Vocês me informam se vocês conseguiram visualizar. Estão conseguindo? Ainda não. Ainda não. Eu tô com... Conseguindo? Sim. Sim, abriu. Tá. Então, o nosso grupo é composto pelos seguintes alunos, né? Eu, a Bianca, o Edson, a Luana, a Vitória e o Marcos. Bom, nós dividimos os 5 pontos de vista do Elton Maio, então somos 5 alunos, a cada um vai apresentar o seu. Primeiramente, eu vou falar sobre o ponto de vista dele em relação ao trabalho, né, atividade tipicamente grupal, e o nível de produção é influenciado mais pelas normas do grupo do que pelos incentivos salariais e materiais. Então, foi exatamente isso que o Elton Maio fez na pesquisa dele, no estudo dele em relação a hardware. O que ele fez? Ele fez todo aquele levantamento na indústria e verificou, né, separou um grupo de mulheres e deixou elas trabalhando separadamente, onde ele evidenciou que elas produziam mais em diferentes condições. E relacionando isso com os estudos de caso, o que a gente percebe, né? A gente percebe que no estudo do caso 5, né, já traz uma política mais polida, né, voltada para o trabalhador. Então, já voltada para essa nova era, para esse novo momento, né, da 4ª Revolução Industrial, levando em consideração muito mais o know-how técnico do funcionário, né, priorizando que ele traga essas soluções inovadoras para a empresa, que ele entre com toda a bagagem, conhecimento dele, valorizando isso, né, o bem-estar e a satisfação de todos os trabalhadores, né. Então, isso foi muito determinante na SENCO, a gente viu que eles valorizam não só o funcionário no presente, mas no presente, no futuro, no presente, né, e no futuro, principalmente em relação ao benefício, né, que eles dão em relação à aposentadoria, né, do trabalhador. Já na Judite, a gente vê um segundo momento, né, uma segunda proposta mais engessada, né, não levando em consideração a opinião do colaborador, né, do funcionário. Então, uma proposta diferente, né, o apontamento dela é que também as pessoas produzam exatamente no horário,
né, do trabalho que estão determinadas e que não levem, não dê continuidade nesse trabalho em casa, né? Então a gente vê assim que são dois aspectos diferentes, duas situações bem distintas. Agora eu vou passar a palavra para Vitória. Vitória. O segundo ponto de vista é o operário não reage como um indivíduo isolado, mas como membro de um grupo social. Então, a reação de cada trabalhador não acontece de forma isolada, e sim de forma coletiva. Sozinhos, talvez eles não reajam a certas coisas, mas em um grupo é mais provável. Integração social. Se um indivíduo estiver bem integrado dentro de seu grupo de trabalho, melhor ele vai produzir e vai alcançar mais satisfação. E o comportamento do indivíduo se apoia no grupo. Então, ele age como alguém que faz parte de um grupo, não como alguém que está sozinho. É isso. Bom, a minha parte é sobre o ponto de vista dele, onde ele acredita que a administração deve ser formada por uma elite capaz de compreender, comunicar e onde tem chefes democráticos, persuasivos e simpáticos. Esse ponto de vista, na minha opinião, se conecta mais com o modelo 5, porque lá o chefe se preocupa mais com os funcionários, com o bem-estar deles, porque realmente, estando bem e de mente tranquila, o funcionário produz mais. Já no modelo da Judite, a chefe não é muito compreensiva, não tolera celular, amizade dentro da empresa, e caso o funcionário tiver algum problema, ele vai ter que resolver quando acabar o expediente. Acredito que lá, né, no modelo de gestão da Judite, as pessoas trabalham apenas pela necessidade e não por gostar do cargo ou da empresa, porque como ela diz, trabalha apenas trabalho, ela não quer que eles gostem da empresa. Já no caso da Senco, eu acredito que eles gostam de trabalhar lá e se torna um lugar mais agradável, onde eles possam gostar do chefe, dos colegas e do modelo de gestão. Porém, lembrando que cada pessoa é diferente, então alguns podem gostar e alguns não. É isso a minha parte. A minha parte, meu ponto de vista que eu vou falar é da pessoa motivada pela necessidade de estar junto e de ser reconhecido. A pessoa é motivada pela necessidade de estar junto, de ser reconhecida. Vendo assim, a parte do estar junto tem mais a ver com o espaço com a 5, porque lá eles pensam nos funcionários e querem, em parte, estabelecer amizade com eles, pensando no ambiente de trabalho e bem-estar dos funcionários. Bem diferente da parte da Judite, que é totalmente focado só em trabalho e literalmente não gostar de lá, é só trabalhar. Já na Judite, trabalhar apenas trabalho, tem que ser focado. Segundo ela, lá não é um lugar de diversão. Sendo assim, o reconhecimento vem só pelo serviço e não pelos grupos. Literalmente focado em seu trabalho e nada mais, tornando-se apenas uma rotina diária. Mas ambas empresas trabalham com a motivação de serem reconhecidas, seja pelo trabalho individual ou em grupo, assim tendo seus benefícios com seu trabalho excepcional. É isso. Bom, eu falo sobre o quinto ponto de vista do Elton, e eu vejo que o modelo de gestão da Judite, com regras mais rígidas quanto à conduta dos colaboradores e no que diz respeito à comunicação, também na racionalização do trabalho, vão de encontro ao quinto ponto de vista do Elton Maio, no que diz respeito à evolução da administração, né? Por ter a socialização dos empregados mais formal, né, impedindo que eles se comuniquem informalmente no local de trabalho e dando ênfase somente às operações da empresa e nada mais, né. Tem como principal principal foco as operações da empresa, não o funcionário, né. Já na Senco é totalmente ao contrário, né? Ele tem uma administração com diretrizes que aborda totalmente o quinto ponto de vista do Maio, utilizando uma comunicação mais aberta e com ênfase nas pessoas, né? Como a Bianca já falou no primeiro slide, e no que gera um ambiente mais acolhedor
e também retém o colaborador, né, a longo prazo, né, porque já que ele se sente como se estivesse no lar, diferente do que é na, na Edit, que é só um trabalho e não é para ser visto como um lugar acolhedor, é só um trabalho e nada mais. E a Senco é o contrário. Eles tratam bem o colaborador e pensam no bem-estar dele, querendo também aproveitar o conhecimento dele no futuro, né? Então elas se contradizem, assim, elas são opostos, mas ambas dão certo, assim, elas só tem uma gestão totalmente diferente no que diz respeito à comunicação, principalmente a comunicação da empresa com o funcionário, onde a Judite é uma gestão mais verticalizada e a Senco é uma gestão mais humanizada, né? Acho que é isso aí. Bom, então, para finalizar, a gente finaliza com uma frase do Elton Maio, né? Que ser amigo de si próprio é compreender os seus erros e ser seu cúmplice para enfrentar os desafios. A luta é indispensável para realizar as metas da alma, ou seja, lutar é saudável quando se constrói a felicidade. Então, o que o grupo entende, né? Que não existe o certo ou o errado, nem a Judite, nem a Senco, cada um na sua proposta, cada um com seus perfis e profissionais, então, cada um com a sua maneira de gerir. Mas o que a gente reconhece é que no mundo que a gente está vivendo hoje, nós precisamos voltar, sim, mais uma gestão mais voltada para as pessoas e para o bem-estar, né, dos seus colaboradores. É isso. Parabéns, grupo. Muito legal a apresentação, a organização de vocês. Deram o recado muito bem, gostei. Anotei algumas coisas, mas vamos deixar para o final os comentários. Então, quem nós tínhamos combinado para apresentar como terceiro é o grupo do Rubimar. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, professor. Quem são os componentes do teu grupo, Rubimar? Eu, a Daniela Bueno e a Franciele. Tá. Oi, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Tá aparecendo? Não, estava compartilhando a tua tela, mas estava compartilhando a imagem da aula aqui. Tá, então tá. Não estava compartilhando o documento. E agora? Assim. Ok. Vou abrir aqui. Franciele, Daniela e Rubimar, é isso? Isso. Isso aí. Podem iniciar. Então, a gente fez uma análise, né, dos dois métodos, dos dois modos de gestão, tanto do Sandler quanto da Judite, e fazendo uma comparação ali mais no final com os princípios de Maio, enfim, nós pontuamos algumas coisas que a gente acha mais interessante, que a gente achou legal de discutir. Volta só um slide ali, por gentileza, Rubi. Isso aí, perfeito. Por exemplo, eu até escolhi aquela frase ali para colocar bem no topo do slide mesmo, referente ao método de gestão da Judite, que é: aqui não há lugar para quem pensa que trabalho bom é o que dá prazer, porque lá no texto diz que é isso justamente que está na entrada da agência dela. E algumas coisas que a gente pôde perceber também em conjunto é que justamente tem essa rigidez desde a entrada da agência. Quando tu entra na agência, ela já percebe isso. É um método mais impessoal, de não ter retrato nas mesas, de não ser um local acolhedor, não parecer que é a casa dos funcionários também. Também a questão da hierarquia e de ser formal, de chefe é chefe, funcionário é funcionário, e quem tu tem que obedecer é quem está acima de ti e tudo mais.
E também uma coisa que eu particularmente, dois pontos, na verdade, que eu achei particularmente muito interessantes, é essa desconstrução da falácia do vestir a camisa, de que, porque tu tem que servir a empresa, e tu tem que se doar para cá, porque até uma fala da própria Judite é que não adianta tu fazer o funcionário vestir a camisa, ele se sentir em casa, e na hora que tu tiver que cortar gastos, tu simplesmente demitir ele com a maior facilidade do mundo. Outra coisa que eu achei muito interessante no método de gestão dela também é a questão de dar prioridade às mulheres, que quando há um empate entre dois candidatos a uma vaga, quando eles empatam tecnicamente, ela sempre dá preferência à contratação de mulheres. Isso é uma coisa que hoje, principalmente no Brasil, é uma coisa que vem se discutindo muito, a questão da diferença salarial e da adesão no mercado de trabalho em relação mulheres versus homens. Então, é uma coisa muito interessante também. Não sei se os colegas querem incluir mais alguma coisa, fazer mais algum comentário. Então, acho que eu vou por aqui, né? A respeito do sistema, uma pontuou a questão ali do livro dele, que ele escreveu, né, virando a própria mesa, que foi justamente o que a gente já debateu na aula aqui algumas semanas. E eu acho que essa questão dele criar esse modelo de gestão, de ser o aposento um dia, uma vez na semana, no caso, na empresa que ele implantou, foi meio que um inconformismo que ele teve com essa questão, e a gente tem que estar sempre escolhendo entre ou eu tenho tempo e tenho dinheiro, mas não tenho saúde, ou eu tenho saúde, tenho tempo, mas não tenho dinheiro. Então ele resolveu bolar essa forma de vincular as três coisas e propor funcionários dele, porque é também uma responsabilidade social que ele tem de trazer isso e de aplicar para aqueles que trabalham para os colaboradores dele, porque ele quer que eles aproveitem a vida deles enquanto eles têm realmente têm tempo, têm dinheiro, porque eles estão recebendo, afinal, um salário, e tem saúde também para aproveitar. Não precisa esperar até a aposentadoria para aí sim poder curtir. Oi, posso comentar? Pode. Me desculpa, eu acabei saindo, eu estou trabalhando, aí eu acabei perdendo. Não sei se a Fran chegou a comentar, mas uma coisa que no debater ali na questão da Judite, de primeiro momento, assim como foi pregado na aula que o professor passou para nós, era muito curioso, assim, e muito assustador, né? Porque ela parece que ela vem ali e ela delimita até o minuto que tu vai no banheiro, sabe? E a gente se pega num momento assim, nossa. E às vezes a gente vai numa empresa que ela é mais tranquila, e ela é mais livre, assim, nos dá mais liberdade, como se dá no conceito do Ricardo, né? E às vezes a gente se queixa, né? Às vezes você reclama, acha que não tá bom, e daí eles ainda auxiliam dando vale ou dão rancho, isso, aquilo, e ainda assim a gente tem aquela mania de não agradecer e reclamar, né? Aí eu fico pensando assim, imagina se nós tivéssemos assim entrado de forma despejada no meio da Judite sem saber o que a gente passou a ter conhecimento com o estudo de caso, né? Porque foi assim de abrir os olhos, porque se tu parar para analisar e conhecer exatamente como é, o porquê que ela tem essa prioridade ali, nossa, é muito interessante, porque realmente, às vezes a gente trabalha numa empresa e aquela empresa quer que a gente mergulhe de cabeça naquilo e a gente carrega para casa e é uma dor de cabeça porque eu fico pensando, eu não fiz aquilo, ou eu deixei de fazer, vou ter que deixar serviço pro meu colega ou para o outro dia, nossa, é final de semana e eu não fiz, é um punhado de papelada que eu preciso organizar, sabe? E às vezes a pessoa fica, eu já tenho problema em casa, é o meu filho que tem alguma situação, é o meu casamento que não anda bem, sabe? Daí já junta tudo. Então, se nós pararmos para pensar, não é todo um mal, não. Nós, assim como grupo, achamos muito interessante. Não sei se a Fran comentou em relação Não comentou. É muito bom ter trazido isso, porque essa questão de ela não
para casa. Isso evita até uma coisa que é muito debatida e há muito tempo, principalmente na faculdade, e algo que vem crescendo hoje, principalmente na pandemia, que é a síndrome de burnout, que é o estresse excessivo. Então, assim, o método dela de tu entra às 9, tu sai às 6, e é só naquele período que tu é funcionário, antes ou após aquilo ali, tu é uma pessoa, é um cidadão, uma pessoa social, tu tem que viver a tua vida, curtir a tua família. Então, quando eu ouvi da primeira vez, eu estava comentando no grupo hoje de tarde, eu ouvi a primeira vez o senhor falar, porque o que você acha de um método, que tem um horário restrito, que tu não pode atender o telefone, alguma coisa assim, eu pensei, nossa, mas que lugar horrível de se trabalhar, né? Só que quando a gente começa a entender, justamente como a Dani colocou, começa a entender o por que isso é implantado, por que isso existe, então a gente dá toda a razão para ela. Então, tipo assim, a gente percebe que, olha, isso realmente faz sentido trabalhar nesse molde, porque é uma coisa que eu gostaria para minha vida, sabe? Mas uma coisa que nós três concordamos também é a questão de que nós três a gente não conseguiria, de repente, se adaptar ao método dela. Sim. Dela é muito rígida, de repente os três não... Nós três como funcionários, a gente não gostaria. Como funcionário, para mim, já não funciona. Principalmente aquela questão ali da rigidez em termos do horário. Isso foi uma coisa que eu já tive um problema no passado, quando eu trabalhava em outra empresa, que eu acabei rescindindo o meu contrato com eles, porque justamente eu não concordava tanto com essa rigidez e com essa política de erro zero que existia lá. Hoje, como gestora, já é um sistema que me agrada muito e que eu entendo muito qual é o objetivo dela, qual é a finalidade dela. Então, eu meio que me solidarizo assim, mais com esse método dela do que com o método do Sandler. Eu hoje em dia trabalho numa empresa que, se eu tiver que sair mais cedo, eu posso sair, avisando meu chefe, precisar de uma folga. Mas aquela coisa, quando ele precisa de mim, eu tenho que... Não é que eu não posso negar aquele favor que ele me fez. Eu tenho que pensar assim, aquele dia eu precisei dele, ele me livrou mais cedo, ou faltei aquele dia, então eu tenho que meio que fazer uma troca, no meu caso, para ajudar ele, no caso. Sim. E muitas vezes tu vai ter que abrir mão de alguma coisa, algum compromisso pessoal, alguma coisinha que tu já... para poder devolver aquele favor que fez para ti. E aí abre também, eu acredito, né, que abra margem... Pode falar. Não, ninguém falou, pode puxar. Não, acho que eu ouvi coisa. Eu acho que abre margem também para dar mais uma razão para o aumento da justiça. Não adianta tu vestir a camisa, ou seja, não adianta tu ceder os teus compromissos ou tu fazer um favor pro teu chefe e tu ser, tu ser super amigo dele e tal, e aí a hora que ele tiver que fazer um corte de gasto, alguma coisa, ele vai te cortar logo de primeira, entendeu? Porque tu é mais um funcionário, entende? Então, eu acredito que essa impessoalidade em termos de trabalho como alguns grupos deram exemplo de que é um método mais conservador e mais antigo, eu já penso o contrário. Eu penso que esse método mais moderno do que o método do Senner ali, daquela socialização e tudo mais. Pode, a respeito desse, Dani, pode ficar à vontade. Eu já falei bastante aqui, tô até com sede. Bom, em relação a... Já finalizaram ali sobre o anterior? Sim. Sim, acredito que sim. Meio que enganchou os dois. Tá ótimo. Em relação aqui o Elton Maio, então, a gente analisa, assim, que o trabalho em grupo, ele é muito importante. Até nós conversando num grupo do WhatsApp, nossa, como é importante quando... Claro, às vezes não vai acontecer, né? Mas como é bom a gente caminhar junto, né? Como facilita, e esse é o exemplo que dá o Elton Maio, né? Que é uma crescente. Se eu vou, vai todo mundo junto, né? Então, eu acredito que quando se trata em empresa, isso é facilitador, é fantástico, porque automaticamente a gente leva a empresa, sabe? Então, esse exemplo que ele dá, esse meio que ele utiliza ali, perdão, ele é muito bom, assim, quando se tem dentro de uma empresa, até em relação ao trabalho que tinha que ter enviado ali, o texto, eu coloquei alguma coisa sobre que, se for para se basear e relacionar entre eles, a relação entre eles, eu, em particular, não enxergo
eu vejo que cada um é um, né? Eles são exclusivos, mas se nós tirarmos os exemplos e os temas, as possibilidades que a gente pode colocar numa gestão, um pouquinho de cada um, nossa, vai ser uma riqueza sem fim, né? E além disso, muitos dos princípios dá para ser aplicado tanto no modelo de gestão da Judith quanto do Ricardo também. E uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar também, que é algo que eu acho que trouxeram antes, eu não consigo me recordar bem, mas é que os métodos, tá? Tanto o imperial quanto o mais social, os dois, eles são trabalhos em equipe e os dois funcionam naquele sistema. Então, como a própria Bianca disse, não é que existe um certo ou um errado. Situações, é questão de perfis. E os dois funcionam, mesmo sendo uma de marketing, de publicidade, e o outro sendo uma indústria, os dois funcionam. E, tecnicamente, pela teoria, não era para ele funcionar, não era para uma indústria ser tão liberal e uma agência de marketing ser tão rígida. Mas funciona. Por quê? Porque é uma questão de perfil. Eu acho que seria isso, professor. Não sei se... Isso. É uma questão da pessoa, assim como nós tínhamos falado na aula anterior, né? Que cada um se encaixa, e às vezes eu vou ir trabalhar na empresa da Judith Mary e eu não vou me encaixar, né? E eu vou pedir as contas, ou de repente até vai chegar ao ponto de ser demitida por não estar em casa, assim, não conseguir seguir um modelo, né? Que eles querem lá dentro. Eu acho que seria isso. Eu não conseguiria viver esse modelo de não poder fazer fofoca. Até Tá nós conversamos fala, no grupo do WhatsApp e foi muito interessante, assim, porque os três, a gente não queria ser funcionário da Judith, mas nós queremos ser Judites. São Judites no comando. Judites no comando. Exatamente. Normalmente é assim. Olha só, vou pedir assim para quem está escutando e tal, faça os apontamentos e aí no final das apresentações, eu acho que já comentei isso no início, mas vou reforçar, aí no final a gente abre. Acho que é legal assim vocês, né, retomarem algumas questões, todos nós, eu estou fazendo apontamentos aqui para retomar, mas não gostaria só de eu fazer uma avaliação. Vejam que cada grupo está trazendo alguns novos olhares, né, algumas percepções e tal, e acho que é importante a gente depois ainda fazer mais uma troca. Então, quem, né, tiver algum aspecto a pontuar, no final da sexta apresentação, agora a gente retoma e abre a palavra para cada um que quiser se manifestar. Vamos para o grupo do Fábio agora, então. Muito bom, viu, gurias? Guri, muito bem. Rubimar, Daniela Obrigada. E Franciele. Ficou bem legal a apresentação Obrigada, também. Professor. Obrigado. Fábio e grupo. Onde anda o grupo do Fábio? Oi, o professor A. Mayra. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. Espera aí. Tá. Vocês não querem abrir a câmera, hein? Quero ver. Isso, Fábio, é isso aí. Agora o grupo vai apresentar, vai abrir a câmera. Eu quero ver vocês. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Tá. Peraí. A palavra é de vocês. Quer dizer, a tela, por enquanto, que está sendo compartilhada é da sala. Agora sim. Agora foi. Tá. Primeiramente, boa noite, professor. Boa noite, turma. Eu me chamo Mayra. Eu faço parte do pessoal do grupo do livro do Pense Simples, que é composto pelo Fábio, pela Jennifer, pelo Lucas Silveira e pela Juliana. A gente tirou uma conclusão sobre cada estudo de caso e uma conclusão em grupo sobre os dois. Primeiramente, eu vou falar sobre a empresa da Judith, que a gente pegou e destacou, né, que realmente a linguagem dela é total da linguagem clássica, onde a autoridade e a racionalização do trabalho predominam. E o que mais me chamou a atenção é essa questão da divisão do trabalho do profissional com o pessoal, né, que ela tem total essa questão de que lá na empresa é só para trabalho, que nem aquela parte de não misturar o profissional com o pessoal, né?
E a gente separou aí uma frase que mais destacou esse processo, que é onde logo na entrada da empresa, né, ela colocou aquela frase: aqui não é lugar para quem pensa que trabalho bom é o que dá prazer. Que realmente a pessoa que está lá, ela não quer que tenha aquela relação muito pessoal com os colegas ou com a empresa também, né, que a gente tem hoje em dia, muitas empresas têm hoje em dia. E ela quer mais um relacionamento formal, que o profissional ele traga resultados a mais para ela também. Diferente da empresa da Senco, que é o que o Fábio vai comentar para nós agora. Bom, vou falar um pouquinho da Senco, que é a empresa onde tem a gestão mais liberal, né, que se diz, que dá uma possibilidade maior do funcionário conseguir desenvolver mais qualidade de vida. Eu penso assim, ele se preocupa bastante com isso, né, quando ele implantou isso. Eu até acredito que ele foi corajoso por implantar isso, né, por trazer essa flexibilidade para os funcionários, que a gente sabe que dentro da indústria é meio complicado essa liberdade. E a linguagem dele ali que a gente notou, que foi de motivação, né, de organização informal, trazendo assim mais uma dinâmica mais leve e mais agradável para os funcionários. Eu acredito que hoje dentro da indústria, a indústria pega uma parte tanto da administração da Senco como da administração da Judite, né? Como eu trabalho na indústria, ele tem aquela parte mais assim, autoritária, com chefe, com gerente, com líder, mas tem aquela parte mais liberal, que essa parte vem mais da liderança, né? Do líder, não em si da instituição. E o exemplo que eu tenho é que, tipo, se eu preciso sair mais cedo, se eu preciso conseguir uma folga, eu consigo lidar direto com a minha liderança, e a minha liderança ajeita isso aí. Isso nada mais é do que uma via de mão dupla, né? Onde eles me ajudam e eu ajudo eles quando eles precisam. Então, analisando assim, eu acredito que hoje a indústria ela consegue botar um pouquinho de cada uma. Não tanto uma quanto a outra, mas eu acho que mescla as duas juntos, né? Pode mudar ali para a conclusão, Maiara. Juliana? Então, assim, a gente concluiu, né, que ambas as empresas, elas atingem os objetivos, assim, independente do modelo adotado, né, eles batem suas metas, tanto com comprometimento e extremismo, né, que é sendo autoritário, é sem flexibilidade de horário, sem até mesmo a flexibilidade de socialização, né, quanto ao comprometimento e a diversão, que é aquela empresa que é mais flexível, que tenta acolher mais o seu colaborador, que trabalha mais com motivação de equipe, né? E isso também nos fez observar, né, que não existe o certo e errado, e sim perfil de pessoas, né, que se adequam num processo, na empresa, né, algumas se adequam num perfil mais autoritário, outros num perfil mais flexível, e ambos eles continuam batendo as suas metas e tendo seus objetivos, né? Eu não sei se o grupo quer acrescentar algo a mais. Eu quero. Professor, assim, a gente vê que as duas empresas, elas usam de caminhos diferentes aí para chegar, digamos, no mesmo objetivo, né? Que é conquistar o colaborador deles, né? Então, assim, tu pega a Senco ali, né? A Senco é uma empresa, né? Uma indústria, né? A indústria, quando a gente pensa em indústria, a gente pensa em funcionário como um número só, né? Tu vai ver até um preconceito da gente, né? A Senco sai dessa questão de ver o funcionário como um número e mostra para ele que ele não é só um número, né? Que eles estão preocupados com o que eles fazem fora dali, né? Que eles estão preocupados que o funcionário tenha o tempo dele. E a Judite, ela mostra ali, né? Ela tira aquela questão da hipocrisia da agência de publicidade, de marketing, de que tudo é uma festa, né? De que ali é a mãezona, a empresa mãezona ali, que dá para fazer tudo,
né, que é a casa da mãe Joana, mas na verdade ali tu vai ver doenças relacionadas ao trabalho aí, doença ocupacional aí em grande escala nesse setor aí, né, devido à grande quantidade de trabalho, pressão, né, e então os dois, né, eles chegam ali na questão mesmo de conquistar o funcionário, mostrando, né, a importância deles, claro, cada um de uma maneira diferente, né, e isso vai se encaixando ali conforme o perfil da pessoa que está ali. Assim como um não se encaixa em um e se encaixa no outro, né? O outro se encaixa, né? E um adendo também, seria bem interessante para as empresas elas adotarem a visão que o Elton Maio teve, né? Quando o colaborador ele entra na organização, tentar buscar valorizar ele, não somente em benefícios, vales, enfim, mas em reconhecimento pelo trabalho diário, pela dedicação, para ele se sentir importante e valorizado. Também seria importante o equilíbrio entre a Judite, a Senco e o Elton Maio. Acredito que as empresas teriam os colaboradores bem mais satisfeitos. Tipo, na Judite, acho importante que a hierarquia organizacional ela tem que ser bem clara e bem definida. Já na Senco, o importante é acolher os profissionais, porque também torna o ambiente bem mais leve, as pessoas mais felizes e não deixa o trabalho tão maçante. E pelo que eu pude perceber, ali na empresa do Fábio, como ele falou, tem um pouco disso. Legal, é isto, grupo. Mais alguma coisa? Gostei também da apresentação de vocês. Muito bom. Mayra, Juliana, Fábio, Lucas, Jennifer. Excelente. Vamos seguindo. Depois eu tenho os meus breves comentários. Enfim, todo mundo pode comentar depois. Próximo grupo que eu tinha acertado aqui seria da Pietra. Boa noite. Eu não preparei nenhum slide, trouxe só alguns tópicos para conversar um pouco com vocês. Pietra, é só tu? Tem mais alguém? Eu e o Pedro. Tu e o Pedro. Ok. Então é com vocês. Eu acredito que ambos os estudos trazem percepções diferentes de tipos de gestão. E, por exemplo, da Judite tem uma gestão mais engessada e da Senco tem uma gestão mais liberal, mas que nenhuma das empresas estão erradas, porque cada uma tem um método de escolher os seus funcionários pelo perfil. Então, a Judite, ela retém os seus funcionários através da maneira de gestão dela, e a Senco também. E através do estudo do Elton Maio, conseguimos entender que o colaborador vai produzir mais quando ele se sente valorizado e se sente mais valorizado e remunerado e importante, e acredito que o acompanhamento de gestão de pessoas traz a retenção desse funcionário, mantém o funcionário motivado e, ao mesmo tempo, ele ajuda a empresa a alcançar os seus objetivos. Eu não sei se o Pedro quer falar alguma coisa. Pedro está sem microfone, Pedro. Foram essas as observações que eu fiz, professor, referente aos estudos de caso e ao Elton Maio. Muito bem. Legal, Pietra. Então tá, a dupla. Obrigada. Pietra e Pedro. Vamos adiante. Tenho aqui a Thaís agora e seu grupo. Thaís. Bom, senhor, primeiramente, boa noite a todos. Me chamo Daniel e eu vou representar o grupo do livro Criatividade S.A. Alessandra, Thaís Milanes, Felipe Castro e Hariane Rosa. Só um pouquinho, Alessandra, Thaís, Felipe
e Hariane Rosa. Felipe e Hariane. E Daniel. Isso. Tá, vocês vão fazer a projeção de alguma coisa, não? Não, só infelizmente a gente não conseguiu conciliar, fazer um PowerPoint. Eu tô até sem notebook, tá bem complicado, tô estudando pelo telefone. Aí nós vamos só discutir alguns tópicos mesmo. Algo mais importante. Então vamos lá. Sobre maio, o que nós conversamos no grupo, o que nós debatemos? Que o Maio, na verdade, ele entendeu que ele viu uma necessidade nas empresas, né? Para que elas se tornassem mais eficientes. E, então, ele resolveu estudar, né? Para entender por quais motivos os funcionários estavam tão desmotivados, assim, não conseguindo atingir a produtividade, eficiência da empresa, entre outras coisas. Aí entra uma nova abordagem de gestão organizacional, no caso, voltada para o indivíduo, para a pessoa. Tá, e sobre o estudo de caso, a gente tem dois modelos ali, Meyer Andari e da Semco, dois modelos de gestão, no caso. Um modelo mais rígido, né? Eu posso usar até como exemplo empresas que eu já trabalhei. Eu já trabalhei com empresas deste modelo, mais rígido, e já vi colegas de trabalho não poderem atender um telefonema de uma mulher grávida em casa, para vocês terem noção o quanto é complicado esse modelo de gestão, né? A gente havia comentado em aula também a questão de tu ter que abrir a tua mochila, a tua bag, início e final de turno, o quanto é constrangedor essa questão. E a Senco, ela aborda uma maneira mais flexível, né, no caso, de gestão. E se Maio estudou essa nova abordagem de comportamento organizacional e tudo mais, antigamente, e até hoje ela vem se aplicando, se modificando e caminhando a passos largos, pode-se dizer, a longo prazo, a gente analisou que o modelo de gestão da Judite, por mais que ele foi revolucionário no âmbito publicitário, ele acaba regredindo, né? Regredindo por conta da não flexibilização, né? Porque, que nem no caso, a gente acaba passando mais tempo da nossa vida no trabalho, né? Se não for um âmbito legal, climatizado, como é que pode se dizer, também aconchegante para a gente exercer a nossa função, a gente acaba se desmotivando e não conseguindo atingir as nossas metas, né? Já na gestão da Senco, eu acho muito válida, porque como é que pode se dizer, os estudos, né, os estudos psicológicos, organizacionais, entre outras coisas, eles estão aí, né? E creio que daqui para frente vai ser assim, né? Todo ano, todo dia, há uma nova abordagem, um novo estudo para melhorias de motivação nas empresas, né? Então, a gente analisou que o modelo de gestão da Senco, ele acaba se adequando mais ao momento e mais para frente ele vai ser usado como base, né? E já o modelo de gestão da Judite, ele acaba regredindo, mas também foram dois modelos evolucionários, né? Tanto para o âmbito industrial quanto para o âmbito publicitário, né? Como ela disse ali, chega de oba-oba, acabou o oba-oba, né? Porque ela quis tirar aqueles paradigmas, né? Que o âmbito publicitário, como o colega comentou, é casa da mãe Joana, isso e aquilo. E já no âmbito industrial, que seria algo mais regrado, o Sembler da Senco, ele acabou conseguindo fazer uma nova abordagem de gestão, né? Uma nova maneira de gerir pessoas. Que nem ele diz ali, como se ele dissesse assim, ó, vive a tua vida, vive o teu hoje, e lá na frente tu me paga, digamos, tu me paga trazendo toda a tua experiência e conhecimento que tu teve nesse tempo trabalhando conosco para os nossos novos colaboradores, né? É mais ou menos nessa linha de raciocínio. Então, ele acaba colhendo as experiências dos funcionários que ali passaram e que tiveram uma oportunidade de viver suas vidas durante o tempo em que trabalharam ali na empresa, né? Algum colega quer colocar mais alguns pontos, algumas colocações aí? Eu vou desligar meu áudio. Da minha parte é isso. Não, é bem isso, Daniel, que tu falou.
eu também botei na minha conclusão entre as duas empresas que ambas também elas conseguem chegar no seu nível de aptidão e de eficiência para chegar na meta final. É mais ou menos isso que tu disse. Mais alguém gostaria de complementar? Então eu acho que é isso, senhor. Muito bem, muito bem. Tem mais alguém aqui, mais algum grupo, mais alguém que gostaria de falar sobre essa atividade? Porque tiveram 4 alunos que não foram citados nos grupos, mas fizeram a postagem, fizeram a atividade, mas não foram incluídos em nenhum dos grupos. E agora estes 4 podem ficar à vontade aí para fazer algum comentário e tal. E mais do que isso, inclusive, também já se manifestarem com relação ao livro, porque se não foram incluídos em nenhum destes 6 grupos, significa que não estão inscritos em nenhum daqueles títulos, né? Eu estava olhando aqui quem são os alunos que não estão inscritos, que não apareceram agora, né? E o Lucas Vargas, Letiele, acho que esses 2 não estão, Letiele, Juliana está aí? Juliana está, né? Juliana está, claro, sim, Juliana está. Cadê ela? Edenilson e Cristiane. Então, temos 4 aqui que não se manifestaram aqui, não postaram, portanto, estão aí acompanhando e tal. Edenilson está aí, está inclusive dizendo que está aí. Quer comentar alguma coisa, Edenilson, porque tu fez a postagem. Cristiane, Lucas Vargas e... Sim, a Juliana apresentou, eu sei. Eu que fui... Lucas Vargas e tinha mais... E o Letiele. Estes eu vou ter que fazer contato, porque, enfim, eles precisam se inserir, criar, de repente, um outro grupo. Edenilson, algo a comentar? Não. Alô, professor, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Olá. Sim. Bom, eu, a princípio, eu não participei das aulas iniciais, mas eu venho acompanhando já as aulas gravadas, né? Então, consegui participar ali desse trabalho, mas não fui inserido em nenhum grupo e não visualizei a parte do livro ainda. Mas eu consegui entender um pouco do trabalho e eu gostaria só de colocar a minha ideia sobre esse trabalho, essa metodologia que teve, né? Então, achei muito interessante essa parte da metodologia de gestão, né? Dos métodos de gestões que são não totalmente, mas um oposto do outro, né? São 2 extremos. Uma empresa com uma sistemática mais liberal e uma empresa com uma sistemática mais disciplinada, mais rígida, né? E interessante que os 2 funcionam. Mas o meu ponto de vista também é que eles funcionam porque eles são mais voltados para os 2 principais tipos de colaboradores, né? Existem colaboradores que preferem algo mais criativo, algo mais flexível, algo mais tranquilo, né? Uma jornada mais
tranquila, e tem alguns colaboradores que são mais reservados, que são mais introvertidos, que preferem uma rotina mais disciplinada, mais focada, sem muita conversa, sem muita... Então, são dois extremos voltados para perfis de profissionais diferentes, né? Então, eu acredito que os dois também têm os pontos do Elton, alguns para um lado, outros para outro, mas eles trabalham muito essa parte de RH, né? De conseguir trazer os colaboradores de acordo com o perfil da empresa, né? Então, por exemplo, se a empresa da Cinco vai lá e contrata um profissional mais introvertido, mais reservado, que não consegue se acertar muito bem com o grupo de trabalho, pode gerar alguma coisa, alguma produtividade diferente, algo diferente ali, né? Então, a empresa deve trabalhar muito essa parte de RH, de contratação, visar as pessoas e os perfis que elas buscam, né? Então, foi isso mais ou menos que eu consegui pensar referente a esse trabalho, além da parte dos tópicos do Elton que se encaixam nas duas empresas. Bacana, Edenilson. Obrigado pela participação, Edenilson. Assim, nós temos que tu tem que escolher um dos 6 grupos. Eu não sei se tu está no grupo do WhatsApp da turma, tá? Mas é importante tu te inserir em um dos grupos que não tenham ainda 5 componentes, porque nós já temos ali o grupo da Mayra, da Jennifer, do Fábio, Lucas e Juliana, que já fechou. Esse último agora da Thaís, Alessandra, Felipe, Hariane e Daniel também já está com todos os componentes. O segundo grupo lá da Bianca, do Edson, da Luana, Vitória e Marcos também já fechou. Então, tu pode entrar no grupo da Gabriela e do Wesley, ou do Rubimar, Daniela e Franciele, ou ainda da Pietra e do Pedro, que estão... Não, tudo bem, eu vou visualizar a lista de... Entra no grupo do WhatsApp, aí a Bianca está colocando agora o link, entra nesse grupo, e é importante tu conversar com um destes 3 subgrupos, que vão fazer a leitura de 3 títulos diferentes, tu escolhe um deles, te integra a esse grupo, passa a fazer a leitura desse livro. Sim. Isso já fica assim, ó, uma informação para todos, já estão definidos os títulos, portanto, vocês precisam, sim, começar a leitura destes livros. A leitura tem que estar concluída até a semana da AP2, até a segunda atividade, que é, conforme nosso calendário, vamos ver aqui, quando que é. 4 de maio, 11 de maio, 18 de maio, 25 de maio, 1º de junho. Acho que eu já tinha comentado com vocês essa data. Então, 1º de junho. Portanto, na semana que antecede a esta data, de 1º de junho, né, final de maio, vocês precisam ter concluído a leitura desse livro. Todos. Tá? Cada um ter lido o seu livro. Eu já disse que, na medida que vocês forem lendo, vão fazendo apontamentos, vão dando destaques. Olha, né, as coisas que acharem interessante neste livro, vão fazendo destaques, apontamentos, um rascunho, enfim, tá? Anotem isto. Ali na frente, vocês vão pegar estes apontamentos, essas anotações, e vão conversar com os colegas que leram também a mesma obra. E aí eu vou explicar exatamente o que vocês vão fazer a partir disto. Mas o importante agora é que vocês já façam essa leitura. Nós estamos aí hoje, dia 13 de abril, tem aí 40
mais de 40 dias, 45 dias, para fazer a leitura desse livro. É um tempo mais do que suficiente. 45 dias para fazer a leitura desse livro e fazer os seus apontamentos. Não precisa fazer ficha de leitura, não precisa fazer resenha, não precisa fazer nada disto. Façam só os apontamentos daquilo que vocês acharam mais interessante nesse livro. Tá? É isso por enquanto. Lá vocês viram, no dia 1º de junho, que é esta data do AP2, vai ter um seminário sobre estes livros. Bom, lá nós vamos trabalhar, né, o conteúdo desses livros. Cada um de vocês vai ter uma participação lá no dia 1º de junho e, possivelmente, o dia 1º de junho vai ser insuficiente para encerrar a nossa dinâmica e o nosso seminário sobre os conteúdos dos livros, porque, vejam, nós temos 6 títulos aqui que vão ser lidos. 6 títulos é muito conteúdo, né? É muita coisa para a gente esgotar em uma noite. Mas dia 1º inicia e não dá para ficar assim, não, mas se não vai terminar tudo no dia 1º, eu vou sugerir lá para o professor que o meu grupo, a minha atividade fique para o dia 8, não. Dia 8 vai ter uma continuidade daquilo que nós iniciamos no dia 1º, mas dia 1º todos têm que ter concluído e já ter esse material preparado, conforme orientações que eu vou dar na sequência. Fala, Franciele. Eu ia perguntar como que ia funcionar o seminário, porque teve um outro semestre que a gente teve uma atividade parecida, até... eu li até o Disney de encantar clientes, na época era mais um debate que a gente fez, uma roda de conversa, uma síntese, mas o senhor acabou de falar que vai dar orientações sobre o que vai ser feito, então já está respondida a minha pergunta. Tá, legal. Muito bem, então tá, é isto. Então, Edenilson, e depois eu vou fazer contato com estes outros 3 que não estiveram aqui, postaram, mas não estiveram aqui, por consequência não fazem parte de nenhum dos grupos, né? Letiele, Cristiane e Lucas Vargas. Eu vou conversar com eles para ver, e talvez haja aí a inclusão de algum deles em algum destes títulos. Quem gostaria de fazer algum comentário sobre, agora, tudo isso que foi, né, apresentado aí pelos 6 grupos, tiveram interpretações e leituras diferentes, assim, não muito diferentes, mas, né, com alguns comentários um pouco diferentes, e, por consequência, acho que é importante a gente fazer um fechamento e algumas reflexões em cima disso. Quem gostaria de trazer algum comentário ainda sobre tudo que foi apresentado aqui? Bianca? Daniela na sequência. Mais alguém? Eu vou também. Franciele depois, então temos 3 inscrições já. Mais alguém? Por favor. Então vamos lá, Bianca. Não, professor, na verdade, eu peço licença de vocês, mas eu não posso deixar de agradecer a nossa colega Vitória, tá? Porque a Vitória, ela teve 2 perdas importantíssimas nesse final de semana, e mesmo assim, Vitória, muito obrigada, tu honrou com todas as tuas atividades, fez o teu trabalho, compartilhou as tuas ideias, teus conhecimentos, então, assim, em nome do grupo, a gente agradece, né, por ela ter se empenhado, e mesmo com toda a dor que ela carregou, ela foi super profissional e, enfim, e fez as entregas dela. Parabéns, Vitória. Bacana, Bianca, tu ter feito esse registro. Meus sentimentos, Vitória, e obrigado e parabéns por tu teres, como bem disse a Bianca, aí, não abandonado, mesmo tendo justas razões, se eventualmente o fizesse. Legal. Daniela? Bom, colega ali, meus sentimentos. E em relação aos comentários, assim, o que me chamou a atenção, que foi o colega Lucas, que ele comentou ali alguma coisa,
Se eu estou falando o colega errado, por favor, se acuse. Mas, a princípio, era o Lucas que estava falando na hora. Ele falou algo assim como... o ato da empresa se preocupar com o que se faz, com o que o funcionário faz fora, né? Fora do horário de serviço. E eu fiquei pensando, será que isso não seria uma maneira de controlar? Porque por mais que é um modelo no qual ele dá a liberdade para o funcionário sair e fazer as suas coisas, ainda partilhar com a empresa, será que a empresa não vigia ainda assim o funcionário? Ah, tu vai sair, tu não vai trabalhar agora, tu vai sair para ir no dentista, ok. Mas será que ela não usa esse manejo para justamente ter o funcionário controlado? Eu fiquei pensando assim. Não sei se existiria essa relação assim. O que vocês acham? Foi tu, Lucas, que eu não sei, eu não peguei exatamente qual foi o contraponto aí da Daniela com relação à fala do Lucas. Foi nos slides que a Maria Eduarda apresentou. Daí acho que era o Lucas que estava falando. Eu peguei meio que andando também, mas é uma parte que eu escutei foi que me chamou a atenção e eu fiquei pensando, será que não seria um meio de controlar o funcionário, por isso que eles utilizam, assim, de um meio mais facilitador? Eu fiquei pensando, assim. Porque, querendo ou não... Pode falar. Eu não sei se essa questão de horário, de ser mais flexível com horários para ir dentista e tal, pode ser um modo de controle. Mas eu penso que, por exemplo, assim, hoje tem uma grande rede varejista aqui no estado, aqui na região sul, na verdade, nos 3 estados, que ela em termos, ela é muito liberal, é muito boa de trabalhar isso e aquilo. Mas os funcionários, eles usam o próprio celular para contatar clientes, ou seja, tem cliente, quem trabalha aqui na área comercial sabe que tem cliente que manda mensagem fora de horário, final de semana, completamente fora do horário comercial, tá? Os redes sociais, eles meio que exigem que os funcionários usem as próprias redes sociais para fazer o marketplace, que é postagem no Facebook, isso e aquilo. Eu vejo isso como uma forma de controle, porque se a gente for publicação, como um funcionário que não faz nenhuma publicação, o que eles vão achar? Ah, esse daqui tá muito empenhado, mas esse aqui tá meio que não tá ligando muito pro trabalho, ele não é tão esforçado quanto o outro. Eu acho que aí é que entra mais uma vez. Talvez ser um pouco clubista, que é mais uma vez a questão ali do método de gestão da Judite, que é assim, ó, bateu o ponto às 18 horas, tu não é mais funcionário daquela empresa, tu é um ser humano, uma pessoa, um cidadão social e acabou o profissional. Eu acho que é isso. Não sei se eu posso complementar um pouco a fala da Franciele. Por favor, Pietra, a Alessandra fez um comentário também. Vai um pouco da estrutura da empresa, porque hoje, quando a empresa é mais estruturada e o funcionário precisa utilizar da ferramenta de WhatsApp, a empresa fornece, normalmente as mais estruturadas, um WhatsApp corporativo, que ele tem o perfil comercial para conversar com os clientes no determinado horário de trabalho, porque isso pode virar até contra a empresa. Porque se o funcionário tirar print das horas extras que ele gastou com algum cliente, ele pode cobrar isso da empresa a qualquer momento. Então, quando a empresa é mais estruturada, ela entende um pouquinho disso e ela não comete esses erros. Pois é, então, Pietra, na teoria tudo é muito... É uma coisa que eu venho dizendo muito aqui nesse semestre. Na teoria tudo é muito perfeito. Isso certamente seria o correto a se fazer. Mas essa empresa, mesmo sendo uma empresa muito grande, tipo assim, eu não vou citar nomes aqui porque eu também não quero levar um processo, mas, tipo assim, é uma empresa, assim, em termos comparativos, seria uma Magazine Luiza regional, entendeu? É uma empresa muito grande, tem muitas unidades, tem mais de um serviço, oferece mais de um serviço, não só de comercialização, mas exige que o funcionário faça esse tipo de coisa. E não dá para ele uma ferramenta vou te dar um telefone com WhatsApp Business baixado, por exemplo. Não, vai usar o WhatsApp particular, tá? Faz cobranças fora de horário, manda mensagens fora de horário. Tem a questão de gerentes mandando
mensagens fora de horário para os funcionários, para indicar clientes ou isso e aquilo, que é uma coisa não só que não é legal ou moral, mas que também é contra a lei, tá lá na CLT, que não pode, fora do horário de trabalho, fazer qualquer tipo me fugiu a palavra agora, mas assim, o funcionário não pode gerar hora extra, mesmo que seja por WhatsApp isso e aquilo. Mesmo sendo isso realmente acontece. E de controle, como a Dani estava dando o exemplo, eu acredito que seja realmente uma forma de controle. Eu concordo com a Fran, porque na minha empresa ocorre muito isso. Principalmente quando eu trabalho muitas vezes de plantão domingo a domingo, tá? E, tipo, tô de folga hoje. E acontece alguma coisa no meu setor lá, elas mandam mensagem. Porque elas querem de alguma forma que tu justifique, não interessa se tu tá de folga ou não. E também fazer anúncio de promoções, coisas assim do tipo. Também é postado quanto compartilhação via Facebook para chamar as pessoas, para atrair as pessoas, pela cobração do próprio coordenador regional, entendeu? Então, isso é muito real, isso acontece muito na minha empresa. Fábio? Então, só para complementar ali que a respeito do WhatsApp, eu trabalho na indústria, então a gente acaba usando nossos próprios celulares para se comunicar, porque como a empresa é muito grande, às vezes para te chamar alguém, tu precisa usar. E aquilo ali que elas estavam falando, que as colegas estavam falando, teve um rapaz lá que era da manutenção, que o supervisor disse, entra no grupo aqui do WhatsApp da manutenção para nós pegar e se comunicar. Ele pegou e disse, não, o meu celular particular é fora da empresa, é minha, eu não vou misturar as coisas. Se vocês querem que eu entre, vocês me fornecem um celular. Aí foi que tiveram reunião e tudo, e daí a empresa teve que correr atrás e fornecer um celular para ele pegar e poder entrar, porque ele falou, até entro, mas eu entro pelo celular da empresa, o meu particular não. Então tem os dois lados, né? Mas essa pessoa aí deve ser mais ou menos de nome, né? Porque se é qualquer Daniela, bate o pé, eles demitem, né? Te dá um celular, não sei de onde. Não, pior que não, ele era um funcionário normal, só que ele tá amparado pela lei, né? Ele era um funcionário normal como qualquer outro, ele simplesmente se posicionou. Esse exemplo que eu dei dessa empresa em relação ao WhatsApp, Facebook, isso e aquilo, eu sei porque eu conheço uma funcionária que trabalha lá, na verdade, mais de um funcionário que trabalha lá, realmente funciona assim. Essa funcionária, inclusive, sempre está dando essas questões de direitos trabalhistas, de condições ambientais, de trabalho. E aí, o que ela ouve dos superiores? Vai processar, entra na fila. E aí? O que vai acontecer? Não, seria perfeito se acontecesse como aconteceu nesse exemplo, sabe, Fábio? Mas a realidade é muito, muito relativa. Tem muitos casos e às vezes não é só bater o pé. Às vezes falta uma força de vontade, um esforço da outra parte, no caso, né? Do empregador, não só do empregador. E mais uma vez, não é uma empresa familiar, comércio, é uma empresa grande, é a nível assim de uma regional. Fora isso, eu não vou citar mais nada porque a aula está sendo gravada e eu não tenho dinheiro para jogar no processo. Isso aí, Franciele, a aula está gravada. Não, mas está bem, está ótimo. Mais alguém quer fazer algum comentário? Em relação a isso, da minha parte seria isso, mas eu teria outros comentários daí de outras coisas que eu achei interessante, mas eu aguardo. Vamos lá. Daniel, tu quer falar? Tá com o teu microfone aberto, Daniel? Ah, não, esqueci, desculpa, senhor. Tá, não, tranquilo. Daniela, aproveita então, ó, não temos nenhum inscrito. Uma coisa que eu achei interessante também, conforme vocês estavam falando, eu estava prestando atenção, é que nós, na nossa apresentação, a gente colocou sobre o perfil da pessoa, né? Que é o funcionário. Mas enquanto alguns colegas estavam apresentando, acho que foi esse colega novo, agora não vi o nome dele, que vocês estavam falando que era para ele entrar no grupo, ele falou sobre o perfil da empresa. E realmente, não existe só o perfil do funcionário, aquele que vai se encaixar em determinada empresa, mas em relação ao modelo de gestão, vai se encaixar na empresa aquela que
depende muito do serviço, né? Eu estava pensando assim para mim, eu acredito que vai depender muito do serviço que aquela empresa vai propor para daí se escolher um modelo. Não sei se eu estou certa. Ou eu poderia escolher qualquer tipo de modelo para minha empresa e me arriscar. Eu acho que não, né? Acho que seria o certo pegar e analisar e ver como é que é o meu perfil, o perfil dos meus profissionais iniciais ali, né? Os meus colaboradores, enfim. Acho que essa é uma questão interessante de se refletir. A Bianca levantou a mão, depois eu retomo. Eu compartilho contigo, Daniela. Eu acho que é bem isso. Eu acredito sim, como o Fábio falou, que a gente deva se posicionar em questões que a gente saiba que nós estamos amparados por lei. Eu acho que a mesma forma que a empresa tem o direito de solicitar algo, a gente também tem o direito de dizer se aquilo vai nos prejudicar, né, moralmente, enfim, ou qualquer outro dano, e saber se posicionar, porque às vezes o que não é bom para mim pode ser bom para outro colega, enfim, é uma questão de perfil. Acredito sim, concordo com a Fran em partes, tem muitas empresas que precisam superar algumas falhas, né, principalmente no comercial. A gente percebe que a grande maioria dos trabalhadores que trabalham nessa área, né, recebem afastamento, né, pelas condições e também pela própria pressão, mas acredito que a gente tem muito que evoluir, eu acho, tanto como funcionário, como empresa, a gente tem que saber fazer uma leitura, ponderar alguns aspectos, saber se posicionar, e entender que às vezes tem empresas com propostas diferentes, e a gente levar melhorias em relação a isso. Eu acho que o mais importante e o ponto central disso tudo é o bem-estar, né, das pessoas. Se as pessoas estão felizes ali, se as pessoas estão bem, se desenvolvendo, acredito que a gente não banindo o ser humano dos seus direitos, né, dos seus direitos humanos amparados socialmente, eu acho que as condições de trabalho, mais uma questão de perfil mesmo, que vão ser determinantes para a escolha da empresa e aquilo que ela quer para o futuro. Acho que é isso. Não sei se me fiz entender. Eu não posso falar por todos, né? Eu peguei esse caso em específico e em relação a essa pessoa, justamente, que eu falei que muitas vezes se posicionou em mais de uma situação em que haviam coisas erradas, mas como tu falou, se posicionar e tudo mais, não. Tu deve saber que no comercial é um perfil meio assim, sempre o mesmo perfil. Tem uma que se impõe, que saiba se comunicar, se expressar e tudo mais. É o básico ali da área comercial. E como eu falei, essa pessoa mais de uma vez chamou atenção para os casos, falou dessa questão específica do telefone, como eu já havia exemplificado, e mesmo assim, então, às vezes realmente não é culpa do funcionário, às vezes o funcionário se impõe, só que a empresa não faz um esforço. É meio que uma questão cultural, assim. Até, só encerrando esse assunto, mas eu também queria fazer alguns comentários sobre as apresentações, aproveitando essa questão da cultura, porque muita gente, só um pouquinho, eu não estou discordando de ninguém, como o professor disse, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua visão e tal, mas eu posso até estar sendo um pouco clubista com esse método de gestão da Judith, mas é uma coisa que me admirou realmente, só que para ver como é uma questão muito cultural aqui do Brasil, eu acredito, porque a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, a Judith tem uma empresa na Alemanha, e os alemães, eu até coloquei isso no meu TDE, os alemães têm uma fama de quê? De serem mais frios, de serem mais impessoais, de serem mais, sabe, rígidos em relação a isso. E o Ricardo, ele é um brasileiro, ele é um empresário brasileiro. Então, é meio que uma questão, assim, de cultura, assim, na sociedade, de ser mais liberal, de aproveitar e curtir. E agora, falando de um modo mais particular, assim, eu não me agrado tanto desse método dele, de ter de contadoria por semana enquanto tu trabalha, e aí depois quando tu tiver, né, já na idade de aposentar, tu trabalha
uma parte do valor. Por que que não me agrada? Porque é uma opinião pessoal agora que eu estou colocando. Porque eu acho o seguinte, tu já passou todo aquele período da tua vida servindo aquela empresa, servindo a sociedade de alguma forma, contribuindo com isso, e aí quando chega no teu momento de se aposentar realmente, de descansar, porque já está com aquele dever cumprido, aí tu vai continuar trabalhando. Novamente, não é uma regra. Claro que tem muitas pessoas idosas, eu também conheço muitos que mesmo aposentados continuam trabalhando ou voltam a trabalhar porque não conseguem ficar parados. É questão de perfil. Mas eu penso o seguinte, o que ele poderia implantar, em vez de colocar eles assim, eu não sei exatamente quais são as funções, a gente tem um conhecimento muito genérico dos perfis, mas o que eu suponho? Que ele tem os funcionários lá trabalhando, provavelmente nas mesmas funções em que eles já exerciam antes. O que seria legal? Dele colocar esses funcionários, depois de aposentados, como algum tipo de coaching, de palestrante da própria empresa, para dar um exemplo, compartilhar experiências ali. Eu acho que isso seria o ideal. Aí sim eu concordaria 100% com o método dele. Por enquanto, não. E teve um a respeito ali de uma empresa que o colega parece que não pôde atender o telefone, da esposa grávida e tal. Mas eu não tô tentando impor a opinião aqui, só tô fazendo um comentário. Mas a gente sabe tanto do método da Judith quanto do método Sandler de modo muito superficial. Eu posso a respeito do Ricardo agora, assim como eu acredito que há casos e casos. A empresa, de um modo geral, ela é mais restrita? Sim, ela é mais restrita. Mas vai saber se em casos específicos, assim como ter a esposa grávida, por exemplo, pode ser que o funcionário tenha um horário. Então, eu acho que é muito da questão, assim, de presumir baseado na cultura que a gente tem hoje no Brasil. Eu acho que é isso que aconteceu hoje. Muito bem. Daniela, tu estás inscrita para fazer o fechamento das manifestações antes da minha, porque senão eu não vou falar hoje. Mas tá bacana, cara, legal, tô gostando. Okay. Em relação complementando ali o comentário da Fran, em relação ao conceito do mailer, o que eu penso, se eu tivesse nessa empresa e eu tivesse essa quarta-feira para mim poder sair, eu já não iria descansar, eu ia lavar roupa, estender roupa, plantar umas flores, né? para fazer o hoje, né? Eu achei muito interessante esse método. Para te ver como é que cada um tem um pensamento, né? É isso que eu queria comentar. A princípio, que eu tinha que eu anotei assim, foi isso. Uma outra coisa também que um colega comentou foi em relação ao RH, né? Que ele esclareceu qual é a função do RH, que o RH busca muito é o perfil do funcionário para dentro da empresa em si, né? Ele busca ali para ver se vai se encaixar ou não, né? E isso realmente, às vezes a gente pensa assim, nossa, o que será que eles fazem? Eles só organizam a documentação? Não, realmente eles analisam de fato, né? Eles veem quem é que realmente, antes de arriscar, ele vai se encaixar ali, né? Acho que era isso. Legal. É que assim, ó, esse cruzamento aí, né, que se propôs entre os pontos de vista de Elton Maia, que faz uma pesquisa lá 80, 90 anos atrás, dentro de uma indústria daquela época, e ele começa a descobrir estas questões emocionais, questões psicológicas que influenciam no nosso comportamento, no nosso engajamento, nas nossas vontades e tal. Ele começa a descobrir isso. E isso vai avançando ao longo do tempo, né? Nós vamos buscando compreender melhor o comportamento humano, e aí depois, atravessando com estes pontos de vista originais, né, do comportamento humano dentro das organizações. Eu jogo uma empresa que tem determinado regime e faço um paralelo com outra empresa que tem um regime completamente oposto, a princípio, claro que vai demandar, né, muito debate, e eu tenho certeza que a gente continuaria aqui conversando, porque eu fiz alguns apontamentos aqui e que certamente iriam ou podem ainda demandar muita discussão. Então, ok, compreende. O Wesley levantou a mão, quero também dar a palavra para ele, e depois eu vou largar mais alguns questionamentos. Estamos com limitação de tempo, eu já previa isso, eu tenho um TDE que não lancei ainda no ambiente aula, porque eu imaginava que poderíamos ter que estender um pouco essa nossa conversa hoje. Tenho alguns elementos ali que acho que merecem ainda a gente refletir,
Então eu quero escutar o Wesley, depois eu quero falar um pouquinho para encaminhar essa semana, e dependendo, creio que a gente cabe ainda, semana que vem, mais 15, 20 minutos, retomar para fazer talvez um fechamento com um pouco mais de tranquilidade. Wesley. Boa noite, tudo bom? Boa noite a todos. Tá me ouvindo bem, professor? Ótimo, ótimo. Tá, perfeito. Olha só, se porventura cair a minha fala, cair alguma coisa, que eu tô nos dados móveis e tô indo para casa, tá bom? Eu saí agora do meu emprego. Mas assim, eu só queria mesmo era complementar tudo que já foi dito aqui com um exemplo do que eu já vivi e vivo nesse lugar que eu trabalho. Por exemplo, do estudo de caso da Senco, né? Que a gente recebia uma folga na semana. Então a gente tinha contemplava uma folga, né? A gente recebia mais tarde, isso foi bem lá no comecinho. E também a gente vive num ambiente muito bom, né? A gente tem bons relacionamentos com os colegas, tanto é que começou uma leva de novatos semana passada, se eu não me engano. Então a gente acolheu eles super bem e tudo mais, né? Mostrar um ambiente bom, que daí já contraria o estudo de caso da Judite. Aí também a minha supervisora, ela é mais pro lado da Senco, né, de acolher todo mundo bem, é, digamos, a mãezona, né, a nossa supervisora. Ela mesma se diz isso, mas também ela tenta fazer aquele lado de supervisora mais durona dela, né, só que às vezes ela falha. Eu ao menos percebo isso, né, eu vejo isso, às vezes, no comportamento dela, mas eu vivencio nesse lugar que eu trabalho os dois estudos de caso que fizemos para esse TDE. Da minha parte era isso, tá? Que eu só queria mesmo era complementar, trazer essa minha vivência, né? Desses dois estudos, e peço perdão mais uma vez por não ter conseguido participar antes na apresentação da Gabriela, tá? Da minha parte seria isso. Obrigado pelo Legal, espaço. valeu, Wesley. Importante aí a tua participação. Que bom que ainda tu conseguiu dar uma palavra. Olha só, estas duas empresas que até agora a gente está falando assim, tão diferentes, né? Elas são parecidas, vocês não acham? O que existe de semelhança, o que existe de comum nestas duas empresas? Tem algumas coisas que foram pontuadas aqui ao longo da noite que acabam fazendo com que estas duas empresas, sob determinados aspectos, sejam muito parecidas. Sejam muito parecidas. Porque o Ricardo, quando institui este programa do Aposente-se um Pouco, entre outros tantos programas revolucionários para a época e ainda hoje revolucionários, vejam que a gente está falando de um cara que há 30 anos implantou isso. Nós estamos lá na década de 1990, quando ele começa a fazer isso. Mas o Ricardo faz isso pensando, ele fala, inclusive, quando ele faz esse paralelo, né, essa estúpida organização social que nós damos, onde, né, a gente, quando tem mais saúde, mais vitalidade, mais dinheiro, não tem tempo, quando tem tempo, não tem mais saúde, então ele faz esses contrapontos, e ele diz isso é uma estupidez, isso não é justo. E ele está falando com relação a pessoas. As pessoas. Ele está preocupado com as pessoas. E quando a Judite diz, olha, às 18 horas, vive, cuida da tua vida, vai, né, cuidar da tua família, vai te divertir, é inadmissível que tu tenha que se preocupar com as questões do trabalho, que tu tenha que te preocupar com as questões...
A Judite está preocupada com o quê? Com as pessoas, com a vida delas, com a qualidade de vida. Então, e aí ela traz essa coisa, vejam como eles não estão tão distantes. A forma é muito diferente. Mas o propósito é de preocupação. São duas pessoas que estão preocupadas com a vida daqueles que fazem parte do time deles, dos objetivos empresariais, dos objetivos organizacionais. São as pessoas que estão com eles. A Judite pensa, né, em valorizar a vida dessas pessoas de uma maneira. Eu quero que tu tenha realmente a oportunidade de viver e te desligue dos problemas, dos desafios, das metas, de todas as questões que nós temos aqui na nossa empresa e possa desfrutar. Quantos de nós têm essa perspectiva, essa possibilidade, essa alternativa de nos desligarmos dos problemas da nossa empresa, do nosso dia a dia? Eu não tenho. Se tem alguém aí com esse privilégio, olha, parabéns, porque eu não tenho faz muito tempo. Fala, Gabriela. Eu moro no meu trabalho, então eu nunca me desligo. Moro no teu trabalho, Gabriela. Olha só, a gente não se desliga. Eu não tenho sábado, não tenho domingo, assim, que eu esqueça das coisas. Não estou dizendo que eu trabalho sempre, sábado, domingo, mas que estas coisas nos acompanham, que estas coisas nos visitam, né? Visitam a nossa mente, as nossas preocupações. Não sei, tomara que não aqui, tomara que ninguém aqui acorde de noite pensando em coisas do trabalho, mas eu acordo. Eu acordo. E isto é terrível. Como seria bom se às 18 horas, o Wesley está concordando, às 18 horas, né? No caso aqui não dá porque eu tenho a minha atividade até um pouco mais tarde. Mas, enfim, quando, né, dentro de um horário recortado, estabelecido, eu conseguisse desligar. E é essa preocupação que a Judite estabelece ali quando ela fala destas, né, a falácia do vestir a camisa, né, dessa hipocrisia. Olha ali, ó, quanta gente falando agora, a Pietra falando que sonha com o trabalho, todos nós, né, isso toma o nosso... Então, este é um ponto importante. Esse é um ponto importante. Elton Maio inaugura as reflexões, o pensamento. Não sei o que está... Não estou conseguindo acompanhar ali as manifestações do chat, depois eu leio. Mas, enfim, o Elton Maio inaugura lá atrás essa... Ele se dá conta, percebe através da pesquisa e começa a se preocupar com, né, o sentimento das pessoas, com o bem-estar, como é que as coisas funcionam. São ainda teorizações muito, né, rasas, é o início da teoria. Né? Ele está começando a construir essa compreensão e tal. Mas é exatamente a partir dali que surgem esses estudos e que vão se aprofundando sobre comportamento humano, sobre sentimento humano e tal. E aí, daqui a pouco, a gente tem, né, esses modelos mais recentes e que, num momento, parece que são, né, completamente diferentes, mas que a gente precisa compreender que são movimentos, são estratégias, são formas de tentar prestigiar a vida daqueles que estão conosco. Isso eu acho que é bacana. E aí, sim, mais uma vez, ao encontro do que muitos de vocês disseram. Bom, tem formas porque tem perfis diferentes. O próprio perfil de quem comanda. Né? O Sandler tem um perfil diferente. Ele é um cara assim que sempre foi mais libertário, que sempre foi, né, de pensar fora da caixa, de ir contra aquilo, né, que se tem como regra absoluta e tal. Sempre foi muito contestador. É o perfil, a personalidade dele, e ele carrega isso para o seu modelo, para dentro da empresa. E, claro, vai procurar pessoas que tenham essas crenças, que tenham esse modelo, e vai funcionar. Mas a Judite, por características da sua personalidade, e aí Franciele ou Daniela falaram
sobre a questão cultural, né, a cultura da região e tal, mas, enfim, ela traz os seus traços de personalidade, as suas crenças, e assim conduz o seu negócio, mas ambos têm um olhar de atenção para prestigiar as pessoas, prestigiar a vida humana. Eu acho que esse é um ponto importante da gente considerar, né? E cada um com seu estilo. Mas a questão cultural dentro da organização, porque aí a Senco tem uma cultura organizacional. A Merhandander tem uma cultura organizacional. E todas as empresas que nós conhecemos, que nós trabalhamos, têm uma cultura organizacional. Onde surge? O que é essa cultura? Vocês contaram várias experiências de vocês com relação a como as coisas acontecem lá na empresa, com relação aos colegas de vocês, aos líderes de vocês, com relação enfim, estes comportamentos dentro da organização, eles carregam em si a força da cultura organizacional. Nós reproduzimos muito da força da cultura organizacional. Esses comportamentos que o grupo determina, conforme o Maio diz, né, esses comportamentos, eles carregam a força da cultura organizacional. E quem não se adequa à cultura organizacional não vai conseguir ficar muito tempo na empresa. A empresa, né, tem a forma de ser. E as pessoas passam a reforçar isso, viver isto, e aqueles que batem de frente com a forma com que as coisas acontecem na empresa, com a cultura da empresa, vão encontrar problemas. Ou tu defende aquilo, ou tu reforça aquilo, ou tu vai ter. Isso mostra que a cultura sempre vai ser reforçada e nunca vai mudar. A curto prazo, sim. No médio prazo, talvez essas coisas possam ir se transformando, mas é um processo muito lento. A cultura organizacional, ela não muda de uma hora para outra. A cultura, em geral, ela é alguma coisa arraigada, ela tem raízes, e ela, para se transformar, ela precisa de muito tempo. Pode mudar, mas precisa de muito tempo. Exceto quando acontecem coisas como aconteceu na Senco, quando o pai abandona, vem o filho malucão, e bota muita gente para a rua, diz como que vão ser as coisas. Bom, o que ele fez ali? Ele fez um transplante, né? Ele tirou as raízes todas daqui, botou para lá e plantou outra coisa no lugar ali. Aí é uma ação radical. Mas fora isso, né, o processo de transformação de um ambiente cultural, ele necessariamente é muito lento. O que nós vamos conversar, e semana que vem eu fiz alguns apontamentos aqui, eu gostaria de retomar, acho que foram importantes, assim, mas dá para fazer um gancho com o TDE, que eu não coloquei ali, vou colocar agora, terminando a aula, vou colocar o TDE, dentro dessa linha. Nós estamos falando de teoria das relações humanas. Nós vamos começar agora a falar sobre um outro momento da história da gestão das empresas, da história da administração, que é conhecido como movimento neoclássico. O movimento neoclássico, ele traz, né, ele resgata o que de melhor tinha lá na teoria clássica, a fundadora do pensamento administrativo. A teoria clássica é a primeira. Surge a administração lá, os autores clássicos. Aí acontecem algumas coisas, e especialmente ali na década de 1930, esses eventos que eu comentei, né, da experiência de Hawthorne, da psicologia se aproximando e tal, surge uma outra teoria. Tínhamos a teoria clássica, surge a teoria das relações humanas. E o que passa a acontecer a partir de 1930 é o seguinte: nós temos os humanistas, os autores que defendem a teoria das relações humanas, mas nós temos os autores clássicos que defendem esse pensamento clássico, sistêmico, científico, e eles coexistem. Eles andam juntos. E nós passamos a ter 1, 2 décadas de teorias que não falam a mesma língua. Falam sobre gestão, mas tratam com
com enfoques diferentes. Parece que é a Judite de um lado e o Sandler do outro tentando ensinar vocês. O Sandler dizendo como é que as coisas têm que acontecer na empresa e a Judite no outro lado dizendo como as coisas têm que acontecer na empresa e vocês aqui, mas é para onde eu vou? Afinal, eu tenho que ser assim ou tenho que ser desta forma? O que eu faço? E nós temos, nesse período, duas correntes teóricas. E é curioso isso, porque as duas têm verdades. As duas falam coisas importantes, mas não dialogam. Não tem um diálogo ali. Um acha que este aqui é muito romântico, ingênuo, só pensa em agradar as pessoas, em cuidar das pessoas e tal. E as pessoas não são isto, tem que tratar mais aqui, Judite. E este diz, olha, isso tu vai deixar as pessoas esgotadas, estressadas, com fadiga e tal, e isso vai perder elas. Para administrar a empresa a gente tem que compreender a essência humana e tal. E ficam esses discursos. Em 1950 nós temos alguns pensadores que dizem, olha, isto precisa ser prestigiado. E isto precisa ser prestigiado, nós precisamos fazer, né, essa conciliação de ideias. Peter Drucker, o grande guru da administração. Peter Drucker é o cara, então, que pega essas duas correntes teóricas e cria o pensamento neoclássico, a corrente neoclássica. E aí sim, aí a gente inaugura finalmente um período que nós vamos ter olhares mais amplos, né? Sem deixar de valorizar, de cuidar dos processos, dos sistemas, porque são muito importantes, mas sem nunca mais também de olhar com muita atenção para as pessoas, para o comportamento humano e para as relações interpessoais. Surge, né? ganha corpo, ganha força, esse pensamento muito mais amplo, muito mais profundo. E é, então, essa teoria neoclássica que a gente vai estudar um pouquinho mais já a partir da semana que vem, esse olhar mais amplo. Dentro desta teoria das relações humanas, se começou a estudar as teorias sobre lideranças. E depois, na teoria neoclássica, isso é amplificado. Então, o TDE de hoje vai ser uma provocação, né, em termos de liderança, de atuação de líderes, que é exatamente um dos pontos lá da teoria das relações humanas e que vai continuar fazendo parte da teoria neoclássica. Tá? Então, eu vou pedir para vocês, eu vou escrever ali no TDE, que vocês façam algum depoimento sobre experiências que tiveram, positivas ou negativas, já que nós estamos falando de Judites e de Ricardos, né, que tragam mais depoimentos, aliás, hoje já apareceram alguns aqui, que tragam mais alguns depoimentos de experiências que possam mostrar, olha, que exemplo inspirador, quando eu tiver uma equipe, ou eu que já estou formando uma equipe e tal, olha que coisa bacana eu refletir, pensar e, quem sabe, me inspirar neste exemplo. Ou, olha que exemplo que eu tenho que aprender e, quem sabe, evitar. Olha só essa situação, esse exemplo que eu vivi aqui, ou que eu já conheço e tal, dessa pessoa, e que causa, né, tanto prejuízo na sua equipe, no bem-estar e tal. Vamos trazer exemplos que podem ser positivos ou negativos. Positivos e que nos inspiram, negativos e que nos alertam para eventuais falhas que nós podemos, como humanos, cometer ali na frente, mas na medida que vamos fortalecendo o nosso conhecimento e tal, vamos sim desenvolvendo essa capacidade de evitar errarmos tanto e, quem sabe, cada vez mais agirmos com positivismo, com atitudes que realmente façam as organizações prosperarem. Essa vai ser o desafio da semana. Exemplos de liderança. Inspiradores ou que nos alertem, tá? Muito obrigado e parabéns a todos. Gostei muito da aula hoje, porque, assim, muita gente falou. E isso é bacana. Vamos tentar fazer com que isso aconteça. Isso depende muito do Jefferson também, reconheço. Então, eu também tenho que, às vezes,
me policiar e tentar, né, jogar um pouquinho mais para vocês aí, mas sintam-se sempre à vontade. Aqui eu me entusiasmo às vezes, e me cortem, bota a mãozinha ali e tal, e venham, né, com esse depoimento, porque é bacana essa interação. Agradecer também por terem aberto as câmeras. Hoje eu vi bastante gente com câmera aberta, isso é legal. Então teve aí quase metade da turma em momentos diferentes, mas que abriram a câmera e tal, e fica melhor, mas principalmente porque entenderam, aceitaram a proposta, fizeram as apresentações, trouxeram comentários, trouxeram depoimentos, e tenho certeza que se a gente ir nesse sentido, né, a gente, a cada terça-feira, sempre vai sair um pouquinho melhor do que quando chegamos. E esse tem que ser o nosso propósito. Tá bom? Muito boa noite. Me deem aí uns minutinhos para montar o TDE. Daqui a 10, 15 minutos eu coloco o TDE e aí ele fica aberto até a semana que vem. As avaliações, ao longo da semana, eu vou colocando ali, mas me deem um tempinho que eu tô assim, tá? Eu tô corrigindo TCCs, eu tenho a disciplina de TCC comigo, e a semana eu tenho que corrigir 86 TCCs, então eu tô meio atrapalhado. Mas vou dar a avaliação ali, logo vai aparecer desse primeiro instrumento avaliativo, tá bom? Muito obrigado a todos, boa noite, e qualquer coisa, vocês têm a porta-voz, a Bianca é a porta-voz da turma, ela tem lá o grupo do WhatsApp e ela representa vocês. Qualquer coisa sempre podem me chamar durante a semana. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Encerrar a gravação. Boa noite, pessoal.